dia, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai dar continuidade nesse nosso processo de criação de videoaula e hoje a gente vai utilizar uma ferramenta um pouco diferente daquela que nós estamos acostumados. Eu vou utilizar o nosso livro digital e você também tem acesso a ele. Basta você acessar o site da Editora Moderna e cadastrar o código que aparece na sua primeira página do livro. Bom, lá no tema 3, na nossa página 52, a gente fala um pouquinho sobre essas representações do espaço. A primeira coisa que a gente vai fazer é destacar duas informações importantes. Vou tentar utilizar o recurso aqui que o próprio livro didático me oferece. Aqui em desenho, muito bem, e vou clicar aqui. É impossível reproduzir os elementos e as relações que compõem o espaço geográfico de maneira idêntica à real. A gente precisa pensar nisso, né? É quase impossível a gente pegar a superfície do planeta Terra e tentar representá-lo de uma forma idêntica à realidade. Porque, afinal de contas, quando a gente reduzir, ele vai passar por algumas distorções. Distorções de tamanho, distorções de forma. Enfim, mas tentativas existem. Vamos ver essas tentativas? Primeira tentativa, o globo terrestre. O globo terrestre foi a primeira tentativa aí pensado para a representação do planeta Terra. E aí ele coloca aqui, o globo terrestre é um modelo tridimensional em formato esférico. Ou seja, aí já tem um problema, porque afinal de contas estudos apontam que o planeta Terra não é uma esfera, tampouco plano. Mas, na verdade, o planeta Terra ele tem uma forma geoidal. O que isso significa? Significa que ele tem os polos levemente achatados. Eu costumo dizer que funcionaria mais ou menos assim. Pegar aquelas bolas que vêm em parque de diversão, se é que ainda existem parques de diversões que dão bolas, e a gente imprime uma força nela. Quando a gente imprime uma força naquela bola, a gente percebe que as partes de cima elas ficam achatadas, levemente achatadas, enquanto as suas laterais elas ficam arredondadas. Isso seria uma forma de uma geóide. Enfim, tentar representar isso num plano foi quase impossível. E aí a tentativa que se teve foi a criação de um globo terrestre. Bom, a partir daí a gente já percebe que houve algumas distorções. Uma das maiores dificuldades de se lidar com o globo terrestre é que a gente também não consegue ver a totalidade do planeta. Porque se eu estiver na América, por exemplo, e quiser ver a região onde tem a Ásia, eu preciso girar e perder o meu campo de visão, que seria a América. Bom, a segunda tentativa e a mais usual é o planisfério. Vou destacar aqui, planisfério. Não consegui destacar. Vou tentar mais uma vez. Persisto. Planisfério. Não deu certo. Não vou mais persistir então, né? Afinal de contas, o planisfério, acho que agora vai dar certo. Vamos ver. Planisfério. Não deu certo. Se não deu certo, não faz mal, a gente não grifa mais. O que eu preciso saber? Bom, que o planisfério é a representação da superfície em um plano. Ou seja, é quando a gente tenta fazer essa representação. Então, a representação da superfície terrestre em um plano. Bom, como é possível representar a superfície curva da Terra em um plano? Aí que já está o maior problema, Porque, afinal de contas, como nós dissemos lá no começo e grifamos, quando eu ainda estava conseguindo grifar, a gente chegou à conclusão que é quase impossível. Tanto é impossível que quando a gente olha para essa figura, que é muito comum, a gente já percebe algo que nos incomoda. Olha o tamanho dessa Antártida. Impossível acontecer alguma coisa nesse sentido. Porque, afinal de contas, quando a gente olha, dá a impressão que a Antártida é um continente gigantesco, esticado. Sim, mas é só impressão. Porque, afinal de contas, foi a forma em que a gente teve de tentar representar aí essa superfície terrestre. Claro que algumas outras projeções elas existiram, e a gente vai tentar discutir algumas dessas projeções aqui, conforme o livro coloca para a gente. A primeira projeção cartográfica é essa projeção que a gente está acostumado no nosso dia a dia, que a gente chama de projeção cilíndrica. Professor, essa projeção é bem interessante. Sim, bem interessante. A gente consegue ver o planeta Terra na sua totalidade. Entretanto, guarde bem essa informação. A gente tem as regiões polares distorcidas. Olha o tamanho da Antártida. Sim, olha o tamanho da Groenlândia, maior que o Brasil, por exemplo.
Enfim, a gente precisa pensar que essa projeção cilíndrica, quando ela foi criada, foi a melhor tentativa de representação do planeta. Porém, as regiões que são localizadas no centro do mapa são as regiões que sofrem as menores distorções. Logo, se eu quero estudar, por exemplo, o Brasil, que está localizado no centro, essa é a melhor projeção, para a gente ter uma menor distorção da forma e do tamanho do Brasil. Mas é claro que, como todas as projeções elas vão ter deformações, a gente precisa pensar nas outras situações. A segunda situação aí é a projeção cônica. O que acontece? Olha que bonitinho, é como se a gente colocasse o planeta Terra dentro de um cone de sorvete. E aí quando a gente abrisse esse cone de sorvete, a gente perceberia uma grande diferença. O Brasil apareceu gigante, a Antártida apareceu pequenininha. Essa representação é ideal para estudar aquela região que a gente chamou de zona térmica temperada. Sim, é a região que vai apresentar menor distorção. E olha que interessante como eu consigo diferenciar a cônica da cilíndrica. Vamos prestar atenção nos paralelos? Olha, os paralelos na projeção cilíndrica, eles estão aí em linhas retas. Quando eu olho os paralelos na projeção cônica, eu já percebo uma grande diferença. Eles estão aí em semicircunferências. Belezinha? Então, uma diferença em relação à outra. Claro que a principal informação que a gente precisa guardar é que a projeção cônica ela é a melhor projeção para a gente estudar as regiões que estão localizadas entre o círculo polar e os trópicos. Beleza? Para finalizar, é claro que vai existir uma projeção para a gente estudar as regiões polares. Quando eu quero fazer esse estudo e não quero que a região apresente nenhum tipo de deformação em relação à sua área e de formas, a gente utiliza essa projeção aqui chamada de azimutal. Olha que bonitinho, parece um tiro ao alvo, né? Me lembro quando eu era criança e tinha uns dardinhos que eu ficava jogando para tentar acertar o centro. É isso mesmo. Posso até pensar que ela lembra um pouquinho uma teia de aranha. Olha a diferença? Quando a gente olha para os paralelos e agora eles são circulares. Então, azimutal, paralelos circulares, projeção cônica, paralelos em semicírculos e projeção cilíndrica, os paralelos em linhas retas. Enfim, uma outra informação bem interessante é que o polo, a região mais distante, ela é um pontinho e é a partir dela que partem os meridianos. Olha como é o formato da Antártida, bem diferente daquele que a gente está acostumado a ver na projeção cilíndrica, não é mesmo? Enfim, as projeções elas foram feitas aí numa tentativa de solucionar o problema de representação da superfície geoidal em um plano. Espero aí que vocês tenham entendido essas diferenças. Vejo vocês daqui a pouco. Tchau, tchau.